Meus irmãos, minhas irmãs, paroquianos, amigos da nossa paróquia São Sebastião, estamos vivendo hoje, neste final de semana, neste domingo, o 5º domingo da Quaresma. Essa nossa caminhada quaresmal, ela está chegando ao fim. Este nosso período de 40 dias, onde nos propusemos pelo jejum, pela prática da esmola e da oração, nos aperfeiçoarmos e a vencermos dia após dia nossas imperfeições, nossos pecados. Este tempo, ele está culminando com aquela data, com aquela festividade que é a maior de todos nós cristãos, que é a Páscoa. Por isso, então, o objetivo da Quaresma não é nada mais, nada menos do que nos levar até a Páscoa da ressurreição de Jesus, onde nós iremos ali, então, junto com o nosso Mestre, saber, ter a certeza que Jesus também abriu a vida eterna para cada um de nós. E é por isso que nos esforçamos e nos propomos dia após dia a colocarmos na nossa vida a sua palavra, para que assim um dia possamos também juntos, eternamente, vivermos juntos dele. E antes de ouvirmos então a reflexão da palavra deste domingo, eu te convido, antes de tudo, a ler a liturgia da palavra de hoje, a primeira leitura, a segunda e o Evangelho, para que você, lendo as leituras, você possa depois, junto comigo então, meditando a palavra, colocar essa palavra de Deus na tua vida. A primeira leitura de hoje, da palavra de Deus, que a palavra nos apresenta, é um trecho do profeta Ezequiel. E nesta alegoria desses ossos ressequidos que Ezequiel nos apresenta, ele está nos dizendo que o próprio Deus está nos convidando também a que nós possamos redescobrir o nosso ânimo das vezes que andamos desanimados, das vezes que estamos também desanimados. É o próprio profeta nos convidando a redescobrir a esperança, que esses ossos ressequidos possam de novo ganhar carne, e ganhando carne, ganhar de novo vida. E este tempo que nós estamos vivendo, tempo de incerteza, tempos de medo, tempos que nós somos colocados à prova por causa dessa grande pandemia que ocupa todo mundo. Então que não possamos deixar que ela possa ressecar a nossa vida, ressecar o nosso espírito, mas que possamos fazer com que, com a fé em Deus, com o auxílio nele, nós possamos redescobrir a força, a beleza da vida e a beleza da fé, principalmente para que de cabeças erguidas, de novo de pé, possamos levar a nossa vida, tocar a nossa vida, fazermos a nossa parte na prevenção e, acima de tudo, confiar em Deus a cada dia e em cada momento da nossa vida. A segunda leitura, que é um trecho da carta de Paulo aos Romanos, Paulo nos coloca os dois modos de vida, o viver segundo a carne e o viver segundo o Espírito. Viver segundo a carne é viver somente segundo nossas vontades, nossos egoísmos, viver nos deixando somente sermos dominados por tudo aquilo que é mundano, por tudo aquilo que são paixões puramente humanas. Mas sabemos que o cristão não deve jamais viver deste modo. O cristão deve viver com esse segundo modo, com essa segunda vida, viver segundo o Espírito. Porque viver segundo o Espírito é viver colocando na nossa vida aquilo que o próprio Mestre nos ensinou, aquilo que o próprio Mestre nos colocou como caminho para a nossa vida, para a nossa salvação. Que possamos então, em todas as escolhas que formos fazer, diante das escolhas de viver segundo o corpo, segundo a carne, que possamos escolher sempre viver segundo o Espírito. Pode parecer difícil, pode em primeiro momento. Por quê? Porque talvez ainda estamos vivendo segundo a carne. Mas se nos propusermos a viver segundo o Espírito, com a ajuda dele, com ele, nós vamos conseguir. Porque o único que vai um dia nos garantir a vida eterna é o próprio Cristo. Por isso, então, vale a pena viver segundo o Espírito. Vale a pena viver segundo o Evangelho. E o Evangelho que nos é proposto para esta liturgia, deste domingo, deste final de semana, é um trecho do Evangelho de São João, que João narra a ressurreição de Lázaro. E a ressurreição de Lázaro, quando Jesus
está naquela situação, vive aquele momento, ele quer também, antes de tudo, falar da sua ressurreição, falar que ele será aquele que irá vencer a morte, vencer o pecado e viver eternamente, e com isso também nos garantindo a vida eterna. E o Evangelho da ressurreição de Lázaro, ele vai também no primeiro momento, ou acima de tudo, nos mostrar as incertezas, os medos que todos nós temos diante da morte, diante das situações que podem levar à morte. E quando nós ouvimos este Evangelho e lemos ele com a ressurreição de Lázaro, nós não podemos no primeiro momento pensar que aquilo que vamos pedir para Jesus é que ele nos ressuscite para de novo vivermos esta vida. Não é isso que Jesus quer nos garantir. A ressurreição que Jesus vai nos garantir é a ressurreição na vida eterna, a ressurreição para a vida eterna. É por isso então que quando a morte nos surpreende, a morte surpreende alguém da nossa família, alguns dos quais nós amamos, e que por esses últimos dias a morte surpreendeu tantos irmãos da nossa comunidade, seus familiares, seus amigos. Que a surpresa da morte na nossa vida não nos cause desânimo, que a surpresa da morte na nossa vida não nos impeça de viver, não nos impeça de lutar, mas que possamos sempre ter aquela certeza que a vida deve continuar, as nossas missões devem continuar, e a certeza da vida eterna nós buscamos em Jesus. E vemos também lá no final do Evangelho essas duas irmãs, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Esta família Jesus amava, o próprio Evangelho nos deixa claro isso. Jesus amava esta família, mas esta família, mesmo tendo ali um amigo do peito que era o próprio Jesus, não foi capaz de naquele momento encontrar força. Estavam desanimadas, um desânimo tão grande que fez com que Marta fosse ao encontro de Jesus, mas desanimada, e Maria nem fosse ao seu encontro, de tamanho era o desânimo que tinha batido sobre ela. Então, que cada um de nós também, diante das incertezas, dos medos que tantas vezes nos apavora e da própria morte, nós possamos ter a certeza que o Mestre está do nosso lado. Porém, se diante desses medos e incertezas nos curvarmos com o peso desses medos, nós não vamos conseguir perceber que Ele está conosco, que Ele caminha conosco. E se olharmos ao nosso lado, ali está Jesus para nos amparar, para nos apoiar e para que possamos assim prosseguir a nossa vida. Então, concluindo essa reflexão de hoje, a liturgia de hoje, ela nos pede, nos orienta, nos chama a, antes de tudo, a confiar em Deus, a acreditar nele, mesmo diante de todas as incertezas e medos. Confiemos nele. Nele nós podemos encontrar e colocar a nossa esperança e a nossa confiança. Amados irmãos, que tenham um ótimo domingo, uma semana abençoada, e que possamos juntos, à distância física, mais próximos e juntos na oração e na fé, continuarmos rezando uns pelos outros, porque nós somos uma grande família, e uma grande família, mesmo à distância, continua se amando, continua se querendo bem. E vamos pedir ao Senhor que muito em breve possamos de novo, como grande família, nos reunirmos para podermos juntos celebrarmos a festa da Eucaristia, da qual nós celebramos a cada dia. Tenham todos um ótimo domingo e que Deus nos abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e que por intercessão de São Sebastião, nosso padroeiro, São Sebastião, protetor contra as pestes, contra as calamidades, que por intercessão de nosso padroeiro sejamos livres e protegidos de todos os perigos desta pandemia. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, permaneçam na paz do Senhor. Amém.